Se você quer um aquário limpo de verdade, sem ficar dependendo só de sifonagem ou produtos, o primeiro peixe que precisa conhecer é o famoso limpa-vidro, aquele pequeno trabalhador que muita gente subestima, mas que pode fazer uma diferença enorme no dia a dia do aquário. Ele costuma atingir no máximo cerca de 5 centímetros quando adulto, o que torna ele perfeito para aquários pequenos e médios. O pH ideal para esse peixe fica entre 6,0 e 7,5, com um GH baixo a moderado, e a temperatura ideal varia entre 22 e 28 graus. Ele é extremamente pacífico, não briga com outros peixes e passa praticamente o dia inteiro grudado nos vidros, folhas e decorações raspando algas. A alimentação dele é baseada principalmente em algas naturais, mas também aceita ração vegetal e legumes como abobrinha e pepino. Um ponto muito importante é que ele funciona melhor quando está em grupo, então não é recomendado manter apenas um, porque sozinho ele pode ficar tímido e até parar de se alimentar direito. Quando bem cuidado, ele vira uma verdadeira máquina de limpeza constante, principalmente em aquários com iluminação forte, onde as algas aparecem mais rápido. Agora indo para o segundo peixe, o comedor de algas chinês, conhecido popularmente como alga eater. Esse peixe já tem um comportamento bem diferente do primeiro. Ele cresce mais, podendo chegar até cerca de 15 centímetros. Então já exige um aquário maior. O pH ideal fica entre 6,0 e 7,5, com GH médio, e a temperatura ideal varia entre 24 e 28 graus. Quando jovem, ele é excelente na limpeza, come bastante alga e ajuda muito no controle. Porém, conforme vai crescendo, pode ficar territorial e até incomodar outros peixes mais lentos. Então precisa ser escolhido com cuidado dependendo da fauna do aquário. Ele continua comendo algas, mas passa a aceitar também ração comum e alimentos variados. Por isso é importante não depender só dele para a limpeza. Mesmo assim, quando jovem e bem alimentado, é um dos peixes mais eficientes para controlar algas mais difíceis que outros não dão conta. Seguindo agora com um peixe muito conhecido no aquarismo e que costuma ser confundido com outros comedores de algas, o flame fox. Esse peixe tem um comportamento ativo e está sempre em movimento pelo aquário, explorando vidros, rochas e troncos, o que contribui para a remoção de algas leves e restos de alimento. Ele pode atingir cerca de 12 a 15 centímetros quando adulto, e por isso precisa de um aquário com espaço adequado para nadar. A faixa ideal de pH fica entre 6,0 e 7,5, com GH entre 5 e 15 e temperatura entre 24 e 28 graus. O Flame Fox costuma ser pacífico quando jovem, mas com crescimento pode apresentar comportamento territorial, principalmente com peixes de formato parecido ou que ocupem a mesma região do aquário. Por isso é importante escolher bem os companheiros. Sua alimentação não se baseia exclusivamente em algas. Ele consome algas filamentosas, biofilme e restos de comida, mas também precisa de ração de qualidade e alimentos vegetais para se manter saudável. Diferente do que muitos pensam, ele não resolve problemas de algas sozinho, mas ajuda no controle quando inserido em um aquário equilibrado, com boa manutenção e iluminação controlada, sendo um peixe útil dentro de um aquário bem planejado e equilibrado. O terceiro peixe é um dos mais equilibrados dessa lista, o cascudo ancistrus, conhecido como limpa-vidro de verdade por muita gente. Mas diferente daquele pequeno, esse aqui cresce mais, podendo chegar a cerca de 10 a 12 centímetros. O pH ideal fica entre 6,0 e 7,5, com GH médio, e temperatura entre 23 e 27 graus. Ele é pacífico, mas pode ser territorial com outros da mesma espécie, principalmente machos. O Ancistrus é excelente para comer algas mais resistentes, inclusive aquelas mais duras que grudam em troncos e pedras. Além disso, ele também aceita muito bem ração de fundo, legumes e até madeira para raspagem. É um peixe muito resistente e fácil de cuidar, sendo uma das melhores escolhas para quem quer um ajudante forte na limpeza sem complicação, desde que tenha espaço adequado no aquário. O quinto peixe é o comedor de algas siamês, conhecido como siamês. Esse sim é um dos melhores quando o assunto é eficiência. Ele pode chegar a cerca de 12 a 15 centímetros. O pH ideal fica entre 6,0 e 7,5. Com GH médio e temperatura entre 24 e 28 graus, ele é ativo, nada bastante e costuma ser pacífico, podendo viver com várias espécies diferentes. O grande destaque desse peixe é que ele come até algas mais difíceis, como aquelas que parecem fios, que poucos peixes conseguem controlar. Ele também aceita ração comum, mas continua comendo algas mesmo bem alimentado, o que faz dele um dos melhores aliados para manter o aquário equilibrado sem esforço constante. O ideal é manter em grupo pequeno para reduzir qualquer comportamento territorial. O sexto peixe é o Molinésia, muita gente não sabe, mas ele também ajuda bastante no controle de algas, principalmente aquelas mais leves. Ele pode chegar a cerca de 8 a 10 centímetros.
O pH ideal fica entre 7,0 e 8,5, com GH médio a alto. E temperatura entre 24 e 28 graus é um peixe extremamente resistente e ativo. Vive bem em grupo e é totalmente pacífico. Além de comer algas, ele também aceita praticamente qualquer tipo de ração, sendo muito fácil de cuidar. O diferencial dele é que funciona bem em aquários comunitários e ainda traz movimento e vida, ajudando na limpeza sem precisar de cuidados especiais. É uma opção muito interessante para quem quer unir beleza e utilidade. E por fim, o sétimo peixe é o plati. Outro peixe que muita gente já conhece, mas não usa com esse objetivo. Ele chega a cerca de 5 a 7 centímetros, o pH ideal fica entre 7,0 e 8,2, com GH médio e temperatura entre 22 e 28 graus. Ele é extremamente pacífico, vive bem em grupo e é muito ativo. O plati ajuda no controle de algas leves e também restos de comida, o que contribui bastante para manter o aquário limpo por mais tempo. Ele aceita a ração facilmente, mas sempre que possível vai beliscar algas nas superfícies, sendo uma ajuda constante no equilíbrio do sistema. Além disso, é um peixe muito resistente, ideal para iniciantes que querem manter o aquário bonito e limpo sem complicação. Agora, juntando tudo isso, o que realmente faz diferença não é apenas ter um peixe que come alga, mas sim escolher os peixes certos para o tipo de alga e o tamanho do seu aquário. Combinar espécies pacíficas, manter a alimentação equilibrada e iluminação controlada. Quando bem escolhidos, esses 7 peixes trabalham o tempo todo, transformando completamente a aparência do aquário, reduzindo manutenção e deixando tudo mais natural e equilibrado, criando um sistema onde a limpeza acontece de forma constante, sem esforço exagerado e sem depender apenas de você para manter tudo em ordem.